Neste vídeo, um texto escrito pelo pastor Eliezer Coren, narrando a história da fundação da Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga, São Paulo, texto este publicado no jornal Mensageiro da Paz em janeiro de 1983. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A Assembleia de Deus no Ipiranga, capital paulista, pastoreada pelo irmão Alfredo Reikdal, realizou programação especial de 5 de outubro a 7 de novembro para comemorar o Jubileu de Ouro da Igreja, o 39º aniversário do pastor e os 26 anos de existência do templo. Participaram das festividades mais de 30 mil pessoas das 174 Assembleias de Deus e igrejas co-irmãs. Na ocasião, foram separados centenas de irmãos para a obra do Senhor e 359 novos crentes desceram as águas batismais. Um líder antigo. As festividades do Jubileu de Ouro tiveram início no período de 7 de julho a 9 de agosto de 1981, prosseguiram de 5 de outubro a 7 de novembro de 1982 e continuarão este ano a partir de 1º de outubro, quando a parte superior do templo será dedicada ao Senhor. Nas comemorações do ano passado, foi marcante a participação dos dirigentes e obreiros das igrejas do campo, com corais, bandas, conjuntos de mocidade e círculos de oração. No dia 6 de novembro foram separados os novos obreiros e no dia 7 pela manhã, os pastores José Alexandre Joaquim e Gumercindo de Campos Leite batizaram os novos convertidos. O ex-presidente da República, Jânio Quadros, visitou a igreja com numerosa comitiva, ocasião em que, baseando-se na Bíblia, falou a um auditório de mais de 5 mil pessoas. À tarde, houve culto ao lado do Monumento do Ipiranga com a presença de caravanas de várias cidades do interior. As festividades foram encerradas à noite com a participação de 3 mil pessoas. A Assembleia de Deus no Ipiranga tem igrejas em São Paulo e mais 5 estados além do Distrito Federal. Possui 40 mil membros arrolados, além dos congregados e crianças. O grupo de obreiros inclui 200 pastores, 800 presbíteros e aproximadamente 3 mil diáconos, auxiliares e cooperadores pertencentes a 800 igrejas e congregações. A cada ano são batizados em todo o campo de 1.500 a 2.000 pessoas. O pastor Alfredo Reikdal, 5º dirigente do trabalho, está à sua frente desde 26 de julho de 1943. Ele exerce o ministério pastoral há pouco mais de 43 anos, tendo sido consagrado em Curitiba, Paraná, pelo saudoso pastor Bruno Skolimowski. Converteu-se a Cristo em 1930, aos 15 anos de idade, na capital paranaense, sendo um dos primeiros crentes da igreja local. Além de ser um dos líderes nacionais, Alfredo Reikdal é também o mais antigo pastor das Assembleias de Deus em atividade no estado de São Paulo, já que no mesmo mês de sua consagração foi enviado para a cidade de Itararé. A igreja no Ipiranga foi fundada pelo evangelista Vitalino Piro no dia 29 de junho de 1931, na casa de Dona Josefina, na rua Arcipreste Ezequias, na Vila São José, bem perto dos jardins do atual Parque da Independência. Vitalino já realizara cultos junto ao Monumento da Independência, onde sofrera perseguição e até apedrejamento. Nessa primeira reunião na residência de Dona Josefina, que ainda não era crente, ela própria e Carme Triston Ruiz entregaram-se ao Senhor. Com essas duas conversões começou a Assembleia de Deus no Ipiranga. O dia muito frio não impediu que o irmão Vitalino batizasse as 2 novas crentes no riacho do Ipiranga. A irmã Carmen Ruiz, que sofria de bronquite asmática, recebeu a cura durante a imersão. No momento do batismo, o Senhor mostrou-lhe em visão um templo suntuoso erguido à margem esquerda do riacho, longe dali, com uma torre em cujo topo havia algo que girava. Hoje, o templo no Ipiranga tem um relógio giratório sobre uma torre.
outros irmãos que se converteram mais tarde na casa da irmã Josefina foram Carmen Fernandes e esposo, Josefa Ruiz, Teodora Fernandes e a irmã Encarnação. As duas últimas ainda estão vivas. Vitalino Piro abandonou os irmãos por algum tempo. Quando voltou, transferiu o trabalho em 6 de outubro de 1931 para a casa de Neves Torrecilha, na Vila Independência. Naquela noite, o Senhor salvou 25 pessoas, entre as quais Francisco Triston, sua esposa Isabel Triston e a filha Carmen, na época com 12 anos, e agora a mais antiga crente em atividade no Ipiranga, dirigindo o círculo de oração. Também se converteram naquela noite João Pérez, Apolônia Pérez, Antônia Sanches e Maria Dolores Sanches, ainda viva e firme com Jesus. Esses novos convertidos desceram as águas batismais a 12 de outubro de 1931, em cerimônia oficiada pelo próprio irmão Vitalino. À noite foi celebrada a primeira ceia no Ipiranga. No decorrer de 1932, 100 novos convertidos foram batizados nas águas. No decorrer de 1932, 100 novos convertidos foram batizados nas águas. Vitalino já falava em construir um templo e, como a casa de Neves Torrecilha já não comportava o número de salvos, ele determinou que todos congregassem na igreja-sede, localizada na Rua Vilela, 59, pastoreada pelo missionário Samuel Edilum. Vitalino Piro deixou outra vez os irmãos, mas eles não desvaneceram e continuaram as reuniões na residência de Neves Torrecilha. O número de fiéis aumentou então para 200. As ovelhas do Senhor não ficaram sem assistência espiritual, pois recebiam visitas dos missionários Samuel Edilum, Jan Sorin, Gustavo Bergstrom e dos irmãos Ernesto Iannone e Heli Martins. Entre os que se converteram nesse tempo estão Helena Nieblas Palácio e suas irmãs Lúcia, Francisca e Teodora, além de seus pais. As 3 primeiras irmãs permanecem em atividade. O templo. A maioria dos crentes da igreja da Rua Vilela morava no Ipiranga, mas havia algumas irmãs idosas que tinham dificuldades de ir até lá. A solução encontrada por Francisco Triston, já diácono, foi a de construir ao lado de sua casa um pequeno salão para cultos. Entretanto, o trabalho central do Ipiranga ficou sendo o da Rua Sorocabanos, transferido da casa de Neves Torrecilha em outubro de 1933. O quarto salão de cultos no Ipiranga foi inaugurado em 14 de julho de 1934 por Samuel Edilum. Era um salão para 120 pessoas, construído por Francisco Triston, que em 1937 passou a dirigir os cultos com seu cunhado João Pérez. Francisco Antônio e Emma Lasnou, convertidos nessa época, estão ainda firmes na obra do Senhor. A congregação transferiu-se provavelmente em setembro de 1937 para seu quinto salão na Rua Lorde Cochrane, 686. Em novembro de 1937, o evangelista Heli Martins assume a direção do trabalho no Ipiranga, organizando um pequeno coral e a escola dominical. O evangelista Heitor Vieira da Rocha, terceiro dirigente da igreja, tomou posse em abril de 1939. No ano seguinte, inaugurou novas congregações no bairro de Pompeia, zona oeste da cidade, e nos municípios de Rio Claro, Sorocaba, São Roque, Jundiaí e Atibaia. A sexta sede do Ipiranga foi instalada no número 546 da Rua Lorde Cochrane e em janeiro de 1942 a congregação se transferiu para a Rua Bento Vieira, número 52. O quarto dirigente da igreja chamava-se Carlos Leonardo Areno, mas em sua gestão, acontecimentos contrários à boa ordem começaram a prejudicar o andamento do trabalho. Foi empossado então, interinamente, o pastor Alfredo Reikdal, que era vice-presidente da Assembleia de Deus no bairro do Belém, na capital paulista. No ano seguinte, ele e sua esposa Teresa foram oficialmente recebidos como membros da igreja, que naquela época tinha 172 membros em todo o campo, abrangendo a sede na Rua Bento Vieira e mais 3 congregações, Jabaquara, Amador Bueno e Itatiba.
Uma das primeiras iniciativas do novo pastor foi organizar a congregação de Itapevi. O principal alvo de Alfredo Reikdal foi o de ganhar almas para Cristo e cuidar delas conforme suas próprias palavras. Minha chamada para o ministério não se deveu a condições meramente pessoais ou porque assim eu simplesmente entendesse. Foi mais do que isso. Algo como impulso íntimo levou-me a entregar, sem qualquer restrição, toda a minha vida, coração e alma ao trabalho de semear a boa semente e cultivar, juntos com todos aqueles chamados por Deus, a seara que temos recebido do Senhor para zelar por ela e fazê-la crescer. Quando em 20 de março de 1955 foi lançada a pedra fundamental do novo templo, já existiam dezenas de congregações e 3.000 membros. E em julho de 1956, na ocasião em que a igreja foi transferida com a conclusão do andar térreo para a Avenida Ricardo Jafet, 214, outras congregações estavam organizadas. E hoje, são muitos os trabalhos vinculados à Assembleia de Deus no Ipiranga. Eliezer Cohen. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.